Salve a todas, salve a todos. Mais uma terça-feira, mais um momento, momentos de tensões no ar. Amanhã, talvez nos revés, bravais, a gente comenta e fala um pouco. Hoje são dia 30 de março de 2021 e entramos nesse período que é mesmo o de uma finalização de um processo. Eu estou marcando assim como finalização, nem sempre acerto. E o início de um outro que eu estou aqui querendo demandar e chamar a partir de algumas falas, algumas pontuações que algumas partilhantes e algumas outras pessoas me trouxeram ao longo das semanas, especialmente da última. Então, tem uns 15 dias que eu tenho conversado com muitas moças, vivenciado processos diferentes no que e como, né? Diferentes no que se refere mesmo à percepção do momento, o entendimento das coisas, várias visões, né? E a marcação do feminino, eu creio que ela seja muito relevante para compreendermos, para termos uma ponta e uma porta de acesso das compreensões, talvez mais integradas, talvez mais holísticas, talvez mais centradas, talvez menos partidárias e sectárias, talvez. Vejam bem que a gente está aqui demarcando como feminino e não exclusivamente como mulher. Mas é óbvio que muitas das mulheres têm esse tônus do feminino, essas em especial com as quais eu estabeleço um diálogo mínimo e que me trazem coisas que eu acho por deveras significativo, me auxiliam a observar, compreender. E essa marcação eu estou sentindo vontade de querer para trazer para a gente conversar um pouco, conversar sobre esse feminino, conversar sobre essa força que retorna de várias maneiras e trazendo movimentos que não assentam bem em nós. É um princípio que começa a sua regência, e aí são coadunações aqui que eu não tenho clareza, nem tenho estudo, e vou falar por um viés intuitivo, contando um pouco com a ajuda. Sim, é a minha forma de caminhar por isso, eu não racionalizo, a minha racionalidade vai para outros viés, vai para outros caminhos. Essa parte, para mim, eu gosto do formato intuitivo, eu gosto do sopro, eu gosto do feminino, eu gosto do mistério, eu gosto do não dito, eu gosto da não compreensão solar desse fenômeno. Pensando aqui o solar e o lunar, o solar como uma manifestação yang, masculina, de clareza, de pontualidade, de racionalidade, de explicação metódica, e o feminino como esse ponto escuro. E o escuro aqui, gente, sim, nós vamos tentar tratar dessas polaridades sem qualificá-las como boas ou más, sem adentrar muito essas marcações mais sectárias, seja de um lado ou seja do outro. Uma perspectiva que eu estou chamando aqui de polaridades energéticas. Masculino, feminino, o masculino que utilizamos, está posto, é dado, e um feminino que demanda e requer nesses movimentos um espaço, uma entrada, uma abertura.
E esse feminino fazendo esse movimento, ele tem desvelado, trazido aspectos nossos em cada um, individualmente e coletivamente, que nós estamos tendo muita dificuldade de assentar, muita dificuldade em compreender, muita dificuldade de mesmo porque as tentativas de racionalização desse movimento os deixa obnubilado. Obnubilado foi uma palavra que aprendi com uma dessas lindas. Um beijo para você, que faz décadas que não vejo. Mas o obnubilado é muito dessa tentativa de racionalizar ou de lançar luz a um entendimento que é misterial. É um entendimento que é uterino. É um entendimento que não passa ou não implica em acaba por se fazer e se tornar algo muito violento, exigir desses elementos, dessas marcações, desses caracteres, essa racionalidade. Então a gente vivencia dos mais diversos viés, das mais diversas esferas, nas muitas dimensões, inclusive ou especialmente em nós, que somos que a gente vai querer se deter, conversar. Eu não vou dizer aprofundar, porque eu não tenho mesmo a capacidade intelectiva para fazer aprofundamento disso, mas trazer pontuações e flutuações sobre isso, de como essas vivências vão se trocando, se entrocando, se convalescendo, se digradeando, e nós vamos perdendo, pelo menos numa visão mais objetiva, mensurações mais palpáveis e mais plausíveis. Bom, o povo já deve estar perguntando, esse moço está falando do quê? Esse moço está falando de quê? Uns alunos, mais do que alunos, são pessoal da pós-graduação, a gente chama de aluno, mas é troca, né? E trocas ricas. Pessoas de muitas áreas que trilham profissionalmente, academicamente, vários caminhos, espiritualmente também. E dois deles trazem uma marcação para mim muito forte do Ken Wilber. Não tem leitura no Ken Wilber. Ken Wilber é um desses que eu prometi ler desde a década de 80 e fui ler 2018, 2019, um livro só que ele faz uma síntese lá do pensamento dele. Depois esses dois amigos trazerem muitos elementos de Ken Wilber. E os quadrantes de Ken Wilber servem aqui como alguns parâmetros para a gente tentar apontar intelectivamente isso que eu estou querendo dizer e vou dizer, gente, en passant. Por favor, eu vou pelo cunho intuitivo. E aí você tem diversas pessoas trabalhando isso com profundidade, inclusive o próprio Ken Wilber. Outras pessoas, eu gosto do Gasparetto. Gasparetto também trouxe esses elementos dessas cartografias que nos habitam. E dessas cartografias que nos habitam, que eu aqui estou fazendo ou tentando trazer uma representação desse princípio feminino. Bom, então novamente centrando, focando o que eu quero dizer, como é que eu estou vendo, como é que eu tenho percebido. E eu falo aqui no geralzão. E a partir das outras semanas a gente vai especificando na medida do possível. E quanto mais tivermos de troca, melhor. Desde menino. Isso, desde menino. Assim, para mim era muito. Quando a gente. Esse momento que nós estamos vivenciando hoje.
esse momento que viemos para vivenciar no final dos anos 90, virada dos anos 2000, eu tinha uma clareza muito grande de que eu queria estar aqui. Isso para mim era um ponto de honra, não poderia estar em outro lugar do universo que não aqui. Talvez não fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu, eu pretendia estar fazendo outras coisas, gols, muitos gols. Agora gozando os louros desses gols maravilhosos que eu tinha feito pela camisa do glorioso Clube Atlético Mineiro. Isso é uma vida que existiu, gente. Essa vida existiu. Eu não. Poxa vida, às vezes acordo no meio dela. Falo isso para quase todo mundo. Vida linda. Não tão rica quanto essa minha hoje, mas uma vida muito bonita também. Né? Eu tinha essas ocupações, essas preocupações de falar de feminino, de falar de sensitividade, de falar dessas coisas. Era outra vida, né? Mas bonita. Me deixaria muito mais, puta merda, muito mais feliz. Isso daí eu nem comparo. Nem comparo. A massa gritando o seu nome, gente. Imagina isso. Nossa, Deus do céu. Mas enfim, é uma vida. É uma vida. Poucos têm acesso. Praticamente só eu. Uma pena isso. Uma hora eu escrevo sobre isso aí. Mas enfim, saindo dessa vida, vindo mais próxima dessa, que é uma vertente, é as famosas iscas que eles nos lançam, né? Eles não te contam, né, velho? Ninguém te fala. Não tem. Por isso que o pessoal que fica pedindo racionalidade do caminho, clareza do caminhar, só os mais, eu vou chamar de loucos, é que embarcam nessas. As pessoas mais céticas são içadas, gente, são fisgadas. Eles vêm com pegadinha, eles vêm cá, vai lá jogar futebol. É, você vai jogar futebol, você vai ser o melhor jogador do universo, não vai ter ninguém, você vai ser o cara. É isso que te faz descer. Aí você vem, porra, eles vão gritar meu nome. Aí chega aqui, te dão a chance, te dão a oportunidade, pode seguir por aí, mas eles sabem. Você tem uma preparação, muitos, né, gente? Estou falando de todos. Tem uma preparação para fazer outras coisas. Olha, jogador de futebol, nós temos uns caras aí mais habilidosos do que você, que pode preencher esse espaço. Precisamos de você para outro canto. Porra, velho, deixa eu jogar bola, velho. Que inferno, quero jogar bola. Para de parar no meu ouvido, vai cuidar da sua vida. Vai ser mentor espiritual lá do Joaquim. Vem cá, deixa eu ficar quieto, jogar futebol, fazer gol, dar passe. Não, precisamos de você. Fisgados. Quem fala muito disso de uma forma muito bonita é Carlos Castanheira. Eu esqueci assim, mas ele fala disso. Ninguém, só os, eu vou chamar de incautos, vão. Quero ser, quero ser, quero ser, quero ser. Tem isso não. É no laço, é fisgado, é, é diretamente, diretamente eu tenho muita desconfiança de quem vai. Muita. E de quem não desconfia. E de quem não critica. E de quem acredita, sou eu mesmo eleito. Porra, esses caras me deixam com 2, 3, 5, 20 pés atrás. Porque eles criam igreja, eles fundam religião. Fora do caminho deles não tem salvação. São os caras difíceis, complicado. E o caminho desse outro povo, dos fisgados, é um caminho muito da desconfiança. Estou seguindo o caminho, mas estou fazendo questionamento. Não é cego. Claro que eu confio, óbvio que eu acredito, mas passo a passo. Se eu sei o que está acontecendo daqui a 10 minutos, 20 minutos, não dá a mínima ideia.
E eu quero saber o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, mínimo ainda. Esses caras vão fazendo um caminho, um caminhar, um trilhar que é muito a obra hoje, a obra agora. Amanhã eu não sei. E desconfiando. O que é isso que eu fiz? Como é que é isso que eu estou fazendo? E fazendo. É bonito. E isso é um passo muito difícil de se ter e de se dar para as pessoas que querem essa claridade solar. Eles querem a luz e querem fazer o caminho de trilhar pela luz. Os enviados. E aí eles precisam de respostas da luz. E a resposta da luz é o disco voador aparecer dentro da cabeça deles. Jesus ajoelhar no pé deles e pedir. Maria aparecer com véus, grinaldas e flores. Grinaldas é lindo, guirlandas e flores para acender esses caras. Fora isso, eles não caminham, não prosseguem, não vão, eles não têm clareza. E o passo de muitos é o da dúvida. E quando a gente pede a essas pessoas da dúvida que elas provem, comprovem racionalmente, cientificamente, filosoficamente o que elas estão vivenciando, é uma violência. E essas violências geram silenciamentos profundos que alijam toda uma força de renovação, de renascimento, de transformação. E quando essa força silenciada por vezes irrompe, ela traz elementos muito grosseiros, catastróficos, maliciosos, tendenciosos, febris, frenesis, muito disso que nós estamos vivenciando. Então, esse feminino machucado, esse masculino opressor, opressivo, são polaridades que a gente precisa encontrar uma harmonização. E essa harmonização, ela é do nível do desejo, ela é do nível das emoções, ela é do nível dos sentimentos, ela é do nível da expressividade, ela é do nível da comunicação, ela é do nível da idealização, ela é do nível do espiritual. E eu via tudo isso desde novo. Minha avó mística, né? Dessa força do feminino, dessa força da sabedoria que habita, que preenche, é plena. Tem estudo não, gente. Tem segunda série primária. Mas tenta falar para ela que a Terra é plana. Tenta falar para ela que esses posicionamentos ideológicos, seja eles de qual ordem for, que não respeitam o povo e o outro, sejam corretos, isso não cabe dentro dela. Não cabia, eu acho que não cabe ainda. Intuição pura, sabedoria plena, plena. E não é uma sabedoria que vem da idade, gente. São pessoas que trazem isso, essa marca de nascença. Às vezes o estudo até atrapalha. É puro, é inato, é uma coisa bonita de ver, é sábia, é sábio. Nasceu assim. E está lá. Uma beleza que você olha e curva. Fala assim, nossa, deixa eu beber aqui. Te repousa, te serena. Se a gente não chega com as arrogâncias acadêmicas, as arrogâncias intelectivas,
A gente silencia para ver. É o agrônomo que vai lá aprender com o agricultor. Vai lá escutar, filho. É o fitoterapeuta que vai, botânico, químico, que vai lá aprender com a benzedeira. Vai escutar, filho. Não tem muito para você falar, vai ouvir. Ele não sabe o nome científico da planta, ele não sabe o nome científico da erva, ele não sabe nada do arado. Desculpa, ele não sabe o nome científico e mecânico do arado, mas ele sabe. E eu represento isso como esse preenchimento do feminino. Mas a gente quer caneta, né? A gente quer diploma. Então é o mestre de obras que olha para o que o engenheiro está fazendo, calculando, e diz, vai cair, tem sustentação. E aí o engenheiro mostra, não, a planilha aqui, o cálculo é tal, cai, cai. É o engenheiro naval que vai construir a primeira nau para reproduzir o que eles chamavam de 500 anos de descobrimento do Brasil, e a nau não consegue, ela sai e emborca, afunda. E aí tem lá os caras da comunidade ribeirinha que fazem naus, barcos, nunca afundou. Não tem esse cálculo, esse primor, tem outras coisas. Então, quando a gente tenta destituir esse saber, eu vou chamar mais puro e genuíno, mais intuitivo, para uma racionalização, uma intelectualização, a gente comete muitas violências e muitos silenciamentos, e o feminino tem sido silenciado assim por milênios. Nós silenciamos todas as culturas que não tinham essa matriz da logicidade. O logos apofântico grego, lindo e maravilhoso, nos permite estar aqui verbalizando. Isso é grego. Essa logicidade, essa estruturação, isso é aristotélico. Mas o que se esconde por trás desse aristotelismo, dessa logicidade, desse 01 que estamos aqui diante, seja do smartphone, seja diante da internet, seja diante dos processos, os lógicos computacionais, esse 01, esse mundo binário, essas matizações e matematizações colocadas, o que ela esconde é o TEP-RECEP, espero ter pronunciado corretamente, dos africanos, dos egípcios, desse saber sábio, sabedoria, quase a sofia, que depois vai sendo alijada. Sofias, com sua sabedoria, com sua intuição, estará em Parmênides, ele conversando e recebendo das deusas. Silencia esse ser aí. Vamos explicar e delucidar, que é importante. Óbvio que é importante, mas não ao ponto de silenciar todos aqueles que recebem isso pronto. Algumas pessoas recebem prontas. Quem são essas pessoas que recebem prontas? Os nossos amigos medievais? Não, esses não. Infelizmente, não. Esses também estavam embriagados já por essa racionalidade. Dei saltos, né? O que é que eu estou dizendo para construir mais perto de vocês? Estou querendo mostrar como que um pensamento da racionalidade é apenas um lado de um princípio masculino
E tem um outro feminino que esteve presente em diversas culturas, e essas culturas foram silenciadas por não ter esse logos apofântico, socrático, aristotélico. Do que eu estou falando para ainda ser mais claro? A filosofia é um milagre grego. Aí os chineses não é filosofia. E os africanos, menos ainda. E os indígenas também não. Isso não é filosofia. Isso é alguma outra coisa. A filosofia é um processo do pensar. O pensar sobre o próprio pensamento. Se você é agricultor, está fazendo a coisa, se você é mestre de obras, está fazendo a coisa, se você é ribeirinho, está construindo o seu barco, mas vocês não são capazes, se você é benzedeiro, está utilizando da erva, mas não é capaz de nos dizer claramente o que é isso que você está fazendo, você não pensa, isso não é um conhecimento. Não um conhecimento filosófico e tampouco um conhecimento científico, isso é uma crendice. Isso é apartado do mundo. Isso é um silenciamento que nós estamos fazendo. E algumas culturas se desenvolveram, criaram e deram os motes para que isso fosse arregimentado por esse viés. Outra perspectiva de mundo, outra construção de mundo, que foi completamente invalidada por essa perspectiva e por esse olhar que eu estou aqui localizando como masculina no seu aspecto lógico. Eu quero entender, eu quero comprovar, eu quero replicar, eu quero fazer de novo. E o intuitivo tem essa marcação. Vou caminhar por outros lugares. Isso que eu fiz agora, provavelmente eu talvez nunca vá fazer de novo. E assim que é. Isso que eu te disse nesse momento, talvez eu nunca mais vá dizer outra vez. Eu nem lembro do que eu falei. E assim que foi. Caminha por outras searas. O filho que sairá do meu útero, entrando na questão das mulheres, as primeiras a receber esse silenciamento, não vai ser o mesmo que vai ser gerado por esse mesmo próprio útero. Nós vamos fazer a mesma posição, nós vamos repetir o mesmo ciclo, mas o ser que sairá dele será outro. E isso está certo e está bom, e é assim que é. Para o masculino, não. O masculino que é um padrão. Esses daqui, então, serão os meus filhos. Meus. Aqueles serão os filhos dos outros, e você só vai ter filhos comigo. Não posso ter o padrão de todos os filhos iguais, mas terei aqui a garantia de que todos terão uma marca, uma lógica, uma sequência. Se a gente vai caminhando por essa loucura. E isso desdobra. Estamos aí vivenciando as invenções da técnica, a robotização do mundo, a industrialização das coisas. E aí vejo os indígenas virando, quando a gente chega lá atrás ainda, não estou nem falando de indústria cultural, lá atrás, princípio da Revolução Industrial, você tem povos na própria Europa que olham para aqui e falam assim, mas que lógica é essa? Que conquista é essa que vocês querem empreender? Alguns povos não vão entender. E antes desses povos não compreenderem todo o processo de catequização, de inquisição, que vai servir muito dessa lógica, o cristianismo vai adotar, junto com o Império Romano, essa lógica da conquista, do masculino, da espada. A cruz é só um detalhe, né? A cruz aí fica com outra marcação, ela perde o seu sentido tanto romano quanto o seu sentido judaico, para ganhar uma marcação muito nova, muito diferente, que ajuda nessa colonização e nesse silenciamento de outros povos, de outras culturas, de outros fazeres, de outros perceberes, de outros despertares. Tem um certo, tem um único, tem um bom. Todos os outros são maléficos, são amaldiçoados.
As mulheres que insistem nisso são bruxas, são putas, são queimadas. Os homens que insistem nisso são hereges. Isso é antigo, gente. E estamos vivenciando o que eu percebo enquanto era de aquário, e esses são os saltos assim que eu estou dando saltos mortais carpados agora, porque quando a gente pensa na era de aquário e vê a figura de Saint-Germain, as marcações que a gente traz são muitas também, por vezes, do masculino, né? E eu chamo Saint-Germain de cozinheiro, porque os contatos, às vezes, que eu tive mais próximo dele, nesses desdobramentos oníricos, sempre na cozinha. E sempre cozinhando aos pares. O caldeirão, ele com com a mestra, e cada um de nós ali com o seu par. Não tem um caldeirão masculino, não tem um caldeirão feminino. Tem um caldeirão e um homem e uma mulher trabalhando essa energia da chama violeta. Integração mesmo. Foi assim que eu aprendi. Fui ensinado, fui instruído. E o que a gente movimentava nesse caldeirão, né? Uma hora a gente fala e conversa sobre isso. Mas essa cozinha alquímica, sagrada, divina, celestial, terrena, poxa, pode trazer todos os ingredientes, tudo que nos habita nos compõe. E tudo que nos compõe vai entrar no caldeirão. E por mais que eu esteja aqui junto com a minha amada, cozinhando, eu com os meus elementos, ela com os elementos dela, nós estamos formando uma unidade interna e externa. E é aqui que eu vou parando, porque são esses elementos que eu acho que estão em antagonismos, quando eu volto a pensar nas estruturas e nos eixos de Ken Wilber. As demarcações do que é objetivo, factual, e as dificuldades de percebermos o que é subjetivo. O eu isto, se não me engano, é essa marcação que ele usa, e o objetivo, e eu vou chamar de transpessoal, mas depois eu retifico, caso eu tenha errado, bonitinho, sobre esses termos, mas um quadrante no qual a gente está passando o subjetivo para o objetivo, porque isso se perdeu, isso quebrou. O que é objetividade? Eu recebo, por essas combinações 01 das mídias sociais, um mundo que eu quero ver. Então, o meu telefone, que eu abro lá pela manhã, me traz mensagens de um mundo só do que eu quero ver. E me alimenta na minha subjetividade. Nossa, meu Deus, socorro, que é isso? Os comunistas estão dando... Ou o inverso, meu Deus, olha os bolsonaristas. É um mundo que não tem mais uma representação de objetividade. Eles quebraram isso, está estilhaçado. O que é objetivo? O que são fatos? Então a gente escuta uma mesma notícia e para cada um de nós ela é dada no elemento que eu preciso e na dosagem que eu necessito. Isso é tenso, isso é problemático. E fora isso, outras marcações que tem muitos psicólogos, sociólogos, filósofos pensando, discutindo, e eu vou trazer parte dessa discussão pela perspectiva energética que é que eu gosto. Vou utilizar um pouquinho só, talvez, desse pessoal que eu tenho pouca leitura, porque eu gosto da intuição.
Mas aí, quando eu falo que eu gosto da intuição, a gente vai vendo pontos intuitivos de pessoas fazendo ligações, associações que são, meu Deus, assustadoras. Também são intuitivos. Tá difícil, é um momento tenso, é um momento complexo, é um momento que muitos de nós escolheram estar aqui. Para que e por quê? Não sei. Sei. Para auxiliar no processo. Como? Pronto. É essas descobertas que a gente precisa ir fazendo, trocando, conversando. É o caminho de cada um. Mas parte desse caminho passa pela aceitação do feminino. E uma compreensão do feminino. E aí eu volto lá na infância e agora eu construo para finalizar. Porque para mim isso, quando minha avó então estava na carismática, falando da Nossa Senhora de Mendigore, indo na Celeste, Celeste era uma, ou é uma, não sei o que é uma da Celeste, fazia um trabalho muito bonito na carismática, reunia dezenas, milhares de pessoas, Davi, Padre Davi também, eu via ao longe todos esses fenômenos com um olhar mais espiritualista do que necessariamente católico, mas não podia não observar a força do que estava ocorrendo ali. A carismática, daquilo que se inicia enquanto fenômeno, enquanto prática, enquanto essa vivência desse espiritual renovado e causando e construindo milagres, vai buscar uma explicação teológica, racional, meu Deus do céu, cada dia mais assustadora. Carismática, a carismática consegue defender torturador. A carismática consegue defender Jesus armado. Não bate com o princípio da sabedoria que chega. Não bate, gente. Mas racionalmente, a gente vai construindo elucubrações. Nossa, eles te provam que está certo para combater o comunismo que despreza Jesus e maltrata Maria, vale tudo. E não vale, gente. Tem alguns parâmetros que estão dados aqui que são incorruptíveis. Não vale tudo. Vale tudo no ponto da lógica, do masculino, da estratégia, que vale. Nós somos criados, treinados, adestrados a pensar assim, a agir assim. Mas a gente não pode corromper isso aqui. E eu nem acho que por vezes essa corrupção se dê de forma tão consciente. Olha para você ver como eu sou inocente. Mas eu vou sustentar minha inocência por mais um minuto. Não acho que se dê. Mentira. Alguns sabem pegar isso e corromper. Eles vivem disso, sempre fizeram foi isso. E são os mesmos, é o mesmo grupo, é a mesma linha temática. Isso significa que o comunismo está certo? Não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que há pessoas que conseguem pegar a pureza dessa sabedoria, que é sábia, inclusiva, integrativa, harmoniosa e sedimentadas por lados, ao bel prazer. Tá bom aqui, a gente defende Roma. Tá bom aqui, a gente defende os bizantinos. Tá bom aqui, a gente compactua com o nazismo. Tá bom aqui, a gente compactua não sei com o quê. Eu ganho dinheiro aqui, eu aceito pedofilia. Enfim, é disso que nós estamos falando. Dessas adequações lógicas. Para não. Para não. E quando a gente está pensando o feminino,
em energia. Não tem esse jogo de cintura, gente. Tem uma intransigência que chega a dar pena e dar dó quando a gente pensa no mundo. Eu não sei se eu abraço as minhas amigas ou se eu choro. Ou se eu balanço, elas falam, acorda. Mas estão aí, dando. E precisamos reestabelecer minimamente aspectos nossos. Em todos nós temos partes nossas silenciadas, temos partes nossas maltratadas, temos partes nossas que maltratam, temos partes nossas que silenciam. Precisamos conversar sobre elas. Precisamos pelo menos ouvi-las. Porque os psicanalistas chamam do recalcado, né? A força desse recalcado. Estou lembrando da Adriana Calcanhoto, aquela linda. Com que força retornará o recalcado? Sonho um poema de arquitetura ideal. Eu vou esquecer a letra, que pena, cuja própria de palavra por palavra aprendi a tornar. Eu vou pôr a letra aí porque é linda, essa música é linda, 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 maravilhosa como a Adriana Calcanhoto. Tá, então é isso. Falei um tanto. Eu espero que ficar mais claro nos próximos, onde eu vou trazer algumas questões pontuadas por essas moças. Quem tiver mais questões aí, tragam. Quem for homem e tiver questões também relacionadas a esse masculino e feminino, nos poste aí, tragam aí, deixem aí, para a gente conversar sobre esse movimento que é, aos meus olhos, de integração. Então agora eu vou finalizar mesmo. A Maria, quando eu vi esse movimento, do retorno de Maria, para mim sempre teve muito claro que a gente, para pensar essa nova era, precisávamos trazer esse elemento do feminino. E trazer elementos do feminino diante de uma masculinidade, por vezes tão patriarcal, você acha que você é gay, você acha que você tem certeza que você é gay. Todo mundo te diz que você é gay. Nada contra ser gay, tá? É uma marcação muito interessante também desse feminino, que a gente tem visto, que tem sido trazido. Todos? Não. Não. Tem alguns aspectos extremamente misóginos nesse universo homossexual. Tem marcações que a gente precisa ver com muito carinho e até onde conseguir absorver melhor é tentar ver isso pelo viés energético. Pelo fato de ter nascido com pênis, o fato de ter nascido com vagina, a gente chegou até ontem. Significa muito pouco agora. Nós estamos adentrando novos espaços. E nesses novos espaços que nós estamos adentrando, algumas construções são inteiramente novas, muito diferentes. No princípio era macho e fêmea, depois homem e mulher. E acho que agora a gente está trabalhando com isso, masculinos e femininos. E essas três coisas embrenhadas. Vamos ver se a gente conversa sobre isso. Vamos ver se a gente fala dessas coisas. Beijos em todos. É início assim mesmo. Tá um pouquinho uma amiga, né, o Chalmers, que escreveu para a História da Ciência, ele termina o livro dele, ou começa o livro dele, falando que era quase uma bagunça mesmo e que provavelmente quando você chegasse no final estaria entendendo muito menos do que no início, mas que esse era o processo. Eu vou usar do Chalmers para me dar um joinha e falar assim, é isso aí. Vamos acompanhando, que eu espero que ao longo das semanas isso se torne ainda mais claro ao ponto de ficar mais confuso. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa mais linda.
Tem umas passagens bíblicas que depois eu vou utilizar porque eu acho que dialogam com essa loucura aos olhos dos homens e sabedoria diante da divindade. Beijos em todos.